que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka e ela causou um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada. Imagina você pedir uma caipirinha no bar e sem saber tá tomando veneno. Que é exatamente isso que está acontecendo em São Paulo. Mais de 20 pessoas já foram intoxicadas, pelo menos 5 morreram e outras perderam até a visão depois de beber bebidas comuns como gin, vodka e uísque. O que era para ser diversão acabou virando um pesadelo. E o pior é que ninguém consegue perceber o perigo. O metanol, ele não tem cor, não tem gosto, não tem cheiro, ou seja, você bebe achando que está tudo certo e quando os sintomas aparecem pode ser tarde demais. Ah, e tem mais, tá? A polícia está investigando se esse esquema pode ter ligação com um crime organizado, o que deixaria tudo ainda mais sinistro. Bom, hoje eu vou te mostrar como que esse veneno foi parar nas bebidas, o que já rolou em outros países, os sintomas que podem salvar a sua vida e principalmente como se proteger dessa verdadeira bomba relógio. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O noticiário tem sido dominado por uma onda de casos assustadores. Pessoas que beberam em festas, bares ou até mesmo em casa começaram pouco tempo depois a sentir-se mal, de forma repentina e inexplicável. E o motivo? A presença de metanol nas bebidas. Só em São Paulo já foram contabilizados pelo menos 22 casos suspeitos de contaminação, 5 confirmados e outros 17 ainda em investigação. O secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva, afirmou que 5 mortes também estão sendo apuradas por possível ligação com a substância. Além disso, várias vítimas precisaram ser hospitalizadas e algumas chegaram a perder a visão. Diante desses números, não há como negar. A gente está diante de uma crise de saúde pública e não pense que isso é exclusividade daqui. Na Rússia, surtos de bebidas adulteradas com metanol já tiraram dezenas de vidas. Em um caso recente, por exemplo, uma vodka adulterada matou 25 pessoas em pouco tempo. Na Turquia, o cenário não foi diferente. Hospitais cheios e famílias desesperadas diante da tragédia. Até países da América Latina, como a Colômbia, também registraram ali algumas vítimas depois de consumirem aguardentes contaminadas. O surto turco aconteceu no início do ano, mas esses outros casos, inclusive na Colômbia, vieram todos em setembro. Bom, eu estou trazendo essas informações justamente para mostrar como a situação é séria. Não é algo restrito ao Brasil, mas um problema que vem acontecendo em várias partes do mundo. A diferença, pelo menos por enquanto, é que lá fora ficou evidente que a adulteração foi proposital, feita para falsificar e cortar custos. Aqui no Brasil ainda não há certeza disso, mas convenhamos, né? É bem possível que seja o mesmo caso. Mais adiante, né, a gente volta a falar então sobre essa possibilidade. O mais assustador de tudo é que em cada episódio o enredo se repete, garrafas comuns de marcas conhecidas que escondem um veneno invisível para o consumidor. E quando os sintomas surgem, muitas vezes já é tarde demais. O perigo do metanol. Para entendermos o tamanho do risco, primeiro é importante saber o que é o metanol. Ele também é um tipo de álcool, mas não confunda, né? Não é o mesmo que aparece nas bebidas comuns. O que se consome normalmente é o etanol, que em doses controladas o corpo até consegue metabolizar. Já o metanol é chamado aí de álcool metílico ou até álcool de madeira. Ele é usado na indústria como solvente, combustível, componentes de tintas, anticongelante e produtos de limpeza. Bom, só isso já mostra o quão perigoso ele é. Claro, o etanol também faz mal, o ideal seria não beber nada disso, mas eu não vou pagar aqui de guardião da moralidade e dizer para você o que você deve ou não fazer com a sua vida. Ponto é, dentro do organismo humano, o metanol passa por uma transformação. O fígado tenta metabolizá-lo e o converte em formaldeído e ácido fórmico. Essas duas substâncias são altamente tóxicas. O formaldeído é famoso como conservante de laboratório, enquanto o ácido fórmico corrói tecidos e ataca diretamente o sistema nervoso. O resultado? Uma intoxicação pode cegar, comprometer órgãos vitais e até levar à morte em pouco tempo. Exatamente o que a gente vê nos casos recentes. O primeiro a ser atingido é o fígado, que transforma o metanol em outras substâncias tóxicas, que atingem a medula e o cérebro, causando dor, confusão mental, convulsões e coma. O sangue fica ácido.
O nervo óptico também pode sofrer lesões, deixando a visão turva ou causar cegueira. O metanol provoca ainda insuficiência pulmonar e ataca os rins. E o que deixa tudo ainda mais perigoso é a forma como o metanol se disfarça. Ele é incolor, quase não tem cheiro e não tem um sabor que denuncia sua presença. Misturado à bebida, passa totalmente despercebido para quem está bebendo, né? Tudo parece normal até os efeitos começarem a aparecer. E é essa invisibilidade que o torna uma armadilha quase que perfeita. A intoxicação por metanol é particularmente perigosa, porque seus sintomas iniciais podem se assemelhar aos de uma ressaca, dificultando a identificação. Além disso, o composto é incolor, volátil e pode ter odor e sabor muito semelhantes ao etanol, tornando impossível detectar a contaminação pelo paladar ou por testes caseiros. O metanol nas bebidas. Como que esse metanol foi parar nas bebidas? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. E a resposta pode variar, desde erros técnicos até crime deliberado. Em muitos surtos parecidos, a contaminação vem de destilarias clandestinas, onde o processo não segue nenhum controle de segurança. Durante a destilação, existe uma fração inicial chamada cabeça, e é aí que se concentra o metanol. Na produção correta, essa parte é descartada. Já em locais improvisados, ela é misturada ao produto final e é aí que mora o problema. E tem um cenário ainda pior, produtores ilegais que adicionam metanol de propósito para poder aumentar o volume e cortar custos. Foi exatamente isso que ocorreu em alguns dos casos lá fora que eu mencionei no começo. O metanol ele é mais barato que o etanol, ele não tem um gosto marcante, então esses espertalhões, né, esses criminosos apostam que ninguém vai notar, até transformar uma garrafa numa espécie de arma química. No Brasil, ainda não está totalmente claro se foi erro ou foi crime. As investigações correm num ritmo acelerado. Casos anteriores que nós acompanhamos estavam mais ligados ao consumo inadequado de álcool de combustível, né? Principalmente por populações mais vulneráveis, né? Pela questão do preço mais acessível do que a bebida alcoólica. Porém, esses casos agora mais recentes, a procedência foi de bebidas alcoólicas, que teoricamente são apropriadas para o uso, né? Até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, o que se sabe é que o estado de São Paulo registrou 22 casos suspeitos de contaminação por metanol, sendo que 5 pessoas já morreram. A Secretaria Estadual da Saúde confirma 2 mortes, a de um homem de 38 anos em São Bernardo do Campo e outro de 54 anos na capital paulista. Na terça-feira, no dia 30, uma força-tarefa realizou uma operação de fiscalização em 3 bares da capital paulista. 2 localizados nos Jardins, na Zona Oeste, e 1 na Moca, na Zona Leste. Durante a ação, foram apreendidas diversas garrafas de bebidas que estavam sem rótulo. Entrevistaram o dono da adega onde uma das vítimas teria consumido a bebida e ele mal conseguiu se explicar. Limitou-se a dizer que algo assim nunca tinha acontecido em seu estabelecimento. Uma das vítimas suspeitas de intoxicação contou ao Fantástico da TV Globo que perdeu a visão depois de tomar apenas 3 caipirinhas. Segundo ela, estava numa confraternização com amigos num bar localizado numa região nobre de São Paulo. Essas bebidas, inclusive, tinham sido adquiridas em um dos bares que foram alvo da fiscalização policial nesta terça-feira. 19, eu fui num bar comemorar o aniversário de uma amiga, que deveria ser uma comemoração, uma confraternização. Era um bairro, uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Eu bebi 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Gosto nenhum diferente. Ela causou um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada. Outras vítimas também relataram à imprensa terem perdido a visão e enfrentado convulsões, problemas renais, AVC e vários outros sintomas graves. De acordo com as principais notícias, os casos estão associados ao consumo de diferentes tipos de bebidas, como gin, whisky e vodka, comprados em locais variados, de bares e adegas. Como já mencionei, ainda não há confirmação se o metanol foi adicionado de forma intencional a bebidas falsificadas ou se houve
houve alguma contaminação durante a produção regular aí de algum destilado. Mas, pelo que vem sendo apontado, tudo indica que a primeira hipótese é a mais provável. Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio, ele declarou que as investigações conduzidas pela Polícia Civil começaram com a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo das bebidas suspeitas de adulteração. Ações sobre os criminosos, nós temos interdição de destilarias, de refinarias clandestinas. Nós tivemos uma operação hoje em Americana, que estourou uma destilaria clandestina. Nós tivemos 2 prisões, pessoas que estavam adulterando bebida, e isso é feito com frequência. A partir dessa medida, as autoridades passam a rastrear a origem das bebidas vendidas nesses locais. O Tarcísio ainda revelou que nos últimos dias, cerca de 50 mil garrafas suspeitas de adulteração já foram apreendidas. Clandestina, nós tivemos 2 prisões, pessoas que estavam adulterando bebida, e isso é feito com frequência. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, no último mês, no mês de setembro, nós tivemos 43 mil fiscalizações realizadas em todo o estado em estabelecimentos comerciais. Então é um objeto constante de preocupação. Na mesma terça-feira, em coletiva de imprensa, o ministro Lewandowski ele destacou a gravidade da situação, alertou para a possibilidade de que a rede de distribuição dessas bebidas adulteradas esteja atuando também em outros estados, além de São Paulo. Um exemplo é Pernambuco. O governo estadual informou que está investigando 3 casos suspeitos de intoxicação por metanol. 2 deles resultaram em morte e outro na perda da visão. Tudo indica que isso pode ser apenas o começo, ainda mais diante da hipótese de que os episódios em São Paulo tenham ligação direta com o crime organizado. A possível ligação com o PCC. A suspeita de ligação entre a venda de bebidas adulteradas e o crime organizado surgiu depois que a Associação Brasileira de Combate à Falsificação divulgou uma nota. Segundo a entidade, o metanol usado para adulterar bebidas poderia ser o mesmo importado ilegalmente pelo primeiro comando da capital para batizar os combustíveis. Aquele escândalo recente que inclusive a gente fez um vídeo aqui explicando, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. De acordo com a ABCF, o fechamento nas últimas semanas de distribuidoras e formuladoras de combustível ligadas ao crime organizado, que traziam metanol de forma fraudulenta para adulteração, poderia ter desencadeado essa nova onda de intoxicações. A hipótese é que, ao ficarem com os tanques cheios e as operações interditadas, a facção e seus parceiros acabaram repassando esse metanol para destilarias clandestinas e quadrilhas que falsificam bebidas. Faz sentido? Faz, mas, por enquanto, tanto o governador de São Paulo quanto a Polícia Federal não enxergam a questão dessa forma. O próprio governador declarou que não existe nenhuma evidência até o momento de participação do PCC nesse esquema de bebidas adulteradas. E agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC, Tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas, são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. Então são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. Convenhamos aqui, sendo Brasil, é bem provável que esteja ligado de alguma forma. Precauções e tratamento. Quando alguém consome metanol, os primeiros sinais podem enganar: náusea, dor de cabeça, tontura, sintomas que facilmente lembram uma ressaca comum. Mas conforme as horas passam, o quadro se agrava rápido. A visão fica turva, pode surgir dor intensa nos olhos, confusão mental, dificuldade para respirar e, nos casos mais graves, coma e até morte. Por isso, prestar atenção nos detalhes é fundamental. Se a pessoa bebeu algo suspeito e logo depois apresentou sintomas diferentes de uma bebedeira normal, não é para esperar melhorar em casa. O certo é procurar atendimento médico imediato. Quanto antes o diagnóstico, maiores as chances de evitar sequelas graves como a cegueira. Nos hospitais, o antídoto mais eficaz contra o metanol é o formepizol, que bloqueia a ação da enzima responsável por transformar a substância em compostos tóxicos. Quando
Quando esse medicamento não está disponível, os médicos recorrem ao próprio etanol, administrado de forma controlada, já que ele compete com o metanol e impede que a enzima o metabolize. Nos casos mais graves, os médicos recorrem à hemodiálise, um processo capaz de filtrar o sangue e remover rapidamente o metanol e seus derivados tóxicos. Segundo o governo do estado, todos os profissionais de saúde já estão recebendo orientações específicas de como agir caso se deparem com situações desse tipo. A Secretaria de Saúde está estruturando, emitiu alerta para toda a rede de saúde, orientando com relação à notificação, necessidade de fazer a notificação imediata, orientando com relação aos protocolos e orientando com relação ao antídoto, né, a disponibilidade de antídoto que nós temos, né, para fornecer e que tipo de protocolo, que tipo de tratamento que vai ser dado aos pacientes que vão chegar eventualmente com algum sintoma. Mas é claro, né, o melhor é nunca ter que chegar a esse ponto, e aí entram as precauções básicas. Jamais consumir bebidas de procedência duvidosa, desconfiar de preços baixos demais, conferir rótulos, lacres e tampas. Festas com garrafas já abertas ou recipientes sem identificação também oferecem risco. Sempre exija a nota fiscal, que garante a compra de fornecedores confiáveis. Procure na embalagem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E no caso dos destilados, o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados. Se esse selo não estiver na embalagem, geralmente perto da tampa, significa que a bebida não passou por uma fiscalização oficial. O problema é que o metanol não tem cor, gosto nem cheiro que denunciem a sua presença. Então a única forma de se proteger é não dar chance para cair em golpe, né? Ou melhor ainda, nem beber, né? Essa é a única garantia absoluta de não dar ruim. O fato é que até agora o que sabemos é assustador, né? Bebidas comuns vendidas em bares, festas e mercados, escondendo uma substância capaz de cegar ou matar em poucas horas. As autoridades continuam investigando para rastrear a origem dessas bebidas adulteradas, identificar quem está por trás da distribuição e medir a real dimensão do problema. Enquanto isso, o medo e a desconfiança só aumentam, né? Ninguém consegue beber sossegado até que tudo isso seja esclarecido. No fim das contas, talvez essa esteja sendo aí a maior campanha anti-álcool que a gente já viu na vida. Agora, eu quero saber de você, né? Na sua opinião, isso foi uma falha na produção ou um crime premeditado? Você ainda se arriscaria a beber em bares e festas depois de tudo isso? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Tchau!